Fala, tudo bem? Rui aqui. Como vocês gostaram pelo menos do primeiro vídeo sobre Cantor, né? Vi que teve dois comentários, né? Então, já fazia um tempo que eu queria fazer vídeos sobre matemática, né? E aí eu falei, que maneira melhor de aproveitar o sábado à noite do que fazendo vídeos sobre cálculo para o YouTube. Exatamente. Então, tem muito vídeo sobre cálculo, né? Desde vídeos mais de professores, tal, mas eu tive cálculo na universidade, né? Mas eu nunca achei que ninguém explicou exatamente assim, tipo, o teorema fundamental do cálculo, mesmo assim, de um jeito legal. E também, tipo, exatamente o que que é a descoberta foda desses dois sujeitos aqui que dispensa apresentações. Mas vai, Newton e Leibniz, caso vocês não saibam, né? Mas, então vamos lá. O problema, a gente começa com um problema que acho que todo mundo já viu no ensino médio, que é a inclinação da reta, né? Ela tem essa forma aqui, y igual a x mais b, e quando você pega, você faz você pega um valor de y, você faz a diferença entre dois valores de y e divide pela diferença entre dois valores de x, porque você vai ter o quanto que a sua função cresceu, né, de acordo com o quanto que o x aumentou, né? Então, por exemplo, sei lá, ela vai aumentar 5 para cada um delta x igual a 1, por exemplo. E aí, quando você faz essa fórmula, dá que a inclinação é A. E a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a inclinação não depende de x, não depende de onde você está na reta, né, de onde você começa, nem de qual é o, o tamanho do delta x. Porque a reta ela tem sempre a mesma inclinação, né? Se você imagina uma reta, não é mais difícil subir o começo do que o fim, né? Tá na mesma altura, que é diferente de uma parábola, como a gente vai ver. Então, essa é a coisa que a gente tem que lembrar, que a inclinação é a variação no valor da função, no y, dividido o valor, a variação no x. Mas só para facilitar um pouco no nosso caso, a gente vai fazer o seguinte, em vez de x2, x1, y2, y1, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que a gente vai fazer sempre a nossa análise entre um x mais h e um x. Que seria, por exemplo, imagina que você está medindo alguma coisa, você começa no valor x, você termina num x mais h, quer dizer, x mais algum tempo depois. Então, por exemplo, uma hora depois, né? A hora que você começou e uma hora depois, ou algo do tipo. E aí a inclinação, aqui esse y não é vezes, tá? Y dx mais h, seria que nem f de x mais h, menos f de x, dividido pelo h, porque o h já é a diferença entre os dois, né? Então a variação do y dividido pela variação do x, que já é o h. Aqui ainda não é infinitesimal, que a gente vai ver depois mais ou menos o que que é. Então a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo da parábola. A gente vai ter o f de x é x ao quadrado, e a gente faz então o valor x ao quadrado no tempo x mais h, menos o x ao quadrado no tempo x, dividido pelo h. E a gente abre essa equação aqui, fazendo o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro segundo, quadrado do segundo, menos isso aqui. Então, fica a fórmula aqui. A gente corta x quadrado com x quadrado, 2x mais h ao quadrado, dividido por h. E aí vem o negócio. Se o h é diferente de zero, a gente tem isso aqui, 2x mais h. Até aqui, beleza. Né? Lembra que a gente falou que na reta não faz diferença onde a gente está e nem o tamanho do delta x, né? Esse h é o delta x, né? Então, quer dizer, se eu começo num ponto alto, um ponto lá longe, a inclinação já vai ser maior. Se eu pego dois pontos muito distantes, a inclinação também é grande, né? Quer dizer, você vê que porque uma parábola não tem a inclinação constante, né? Óbvio que não. Então, essa forma aqui reflete isso. Eu escrevi certo? Escrevi, beleza. Então, vamos fazer um exemplo numérico. A gente vai fazer a inclinação da parábola quando x é igual a 3. Então a gente bota o 3 aqui e dá 6 mais h. E aí vem a pergunta, se eu quisesse calcular o crescimento, a taxa de variação, a inclinação instantânea da reta, porque aqui tenho 2x, pode ser, 1x é 3, né, mas o h pode ser, sei lá, 4, 5, 1 milhão, né, pode ser qualquer coisa aqui, mas se eu quiser saber aquela variação, tipo, instantânea dela, qual seria o melhor valor? E aqui vem a primeira grande descoberta, que é o seguinte,
Se a gente aproximar por 6,1, não é uma boa aproximação, porque quando h for menor que 0,1, a inclinação vai ser menor que 6,1. Nossa, bastante coisa. Espera aí. Quando então, aqui, inclinação. Se eu falar que isso aqui é 6,1 e meu h for menor, eu posso pegar um h bem pequenininho e a inclinação vai ser menor do que 6,1. Eu posso fazer a mesma coisa com 6,001. Quer dizer, você chuta assim, vamos falar que a inclinação instantânea é 6,001. Mas se eu for diminuindo, diminuindo, diminuindo o h, até o ponto de ele ficar menor do que isso aqui, essa sua aproximação deixa de ser boa. Quer dizer, ela passa a ser muito grande. Então, nenhum valor maior que 6 é uma boa aproximação. Porque eu sempre pego um valor de h menor, eu posso pegar um valor de h menor e a aproximação fica ruim. Fica muito grande. Percebe que quando eu tenho esse 2x mais h, se esse h vai ficando menor, 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 qualquer valor maior do que 6, é só fazer o h menor e a aproximação já não fica tão boa. Então essa foi a primeira desculpa. Vamos ver por que isso é importante. Porque logo, mesmo que tenhamos dito que o h não é nulo, podemos cortá-lo da fórmula. Quer dizer, a inclinação instantânea vai ser 2x. Mas a gente falou que o h é diferente de zero. Isso eu vi um vídeo de um cara explicando também sobre cálculo, né? E ele falava que o Berkeley, que era um filósofo importante da Inglaterra, quando ele viu o Newton fazendo isso, ele falou, mas para você dividir tem que ser diferente de zero. Aí você vem aqui e corta o h como se ele fosse zero. Ele fala, isso obviamente é uma contradição. E, assim, ele estava errado, né? Mas esse é um ótimo ponto para você se enganar, porque essa foi a grande descoberta. A descoberta é que, mesmo que o h seja diferente de zero, como eu estou diminuindo ele, eu posso falar que ele é zero. Onde que para isso? Entende? Quer dizer, fica menor. E se você quer uma aproximação melhor, você fica menor, menor, menor. Então, sempre, qualquer valor maior do que 2x não é uma boa aproximação. Eu sempre posso melhorar. É como se isso aqui fosse um erro que eu vou corrigindo, deixando ele menor. Então, eu percebo que o valor da inclinação instantânea tem que ser o 2x. Não sei se entende. É só se fazer, você olha assim, tá ficando menor, 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 então isso aqui é uma hora, então isso aqui não tem relevância. Mas essa aqui é a grande sacada, é poder matematizar isso, mostrar que eu consigo sempre justificar isso, para não cair nesse problema do Berkeley, de falar que tipo, é diferente de zero e depois é zero, entende? Então essa é a primeira grande descoberta, que é chamada de limite. Deixa eu ver se eu explico aqui. Esse processo de analisar de qual o valor nós aproximamos infinitamente é chamado de calcular o limite. Então o limite, quando o h tende a zero, dessa expressão aqui é 2x, porque a gente viu que fica um 2x mais h, mas o h está ficando menor e menor e menor. Então não tem como eu falar assim, vai parar em 2x mais 0,1, não, porque fica menor. E se for 2x mais 0,001? Quer dizer, não, fica menor do que isso. Então, quer dizer, não tem como eu impedir a função, pegar ela e fazer ela parar em algum valor antes do 2x. Ela continua caindo, caindo para 2x, entende? Então, por isso que faz sentido a gente cortar esse h. Beleza? Então, esse é o limite, espero que tenha sido interessante. Quando se faz num curso de cálculo, é bem mais chato e faz com um módulo para você fazer. O que a gente fez? O limite pela direita, começando com h maior. Né? A gente está vindo de valores maiores do que x, né? Mas você pode fazer vindo de valores menores, então também vai se aproximar de 2x. Mas a gente fez por cima, né? Vindo de valores maiores, só para ficar mais fácil. Porque é muito chato com o módulo, muito chato mesmo. Tem uns delta, tem que mostrar ali que o epsilon para qualquer delta, então fica chato pra caralho. Desculpa, palavrão. Mas, mais especificamente, esse limite que a gente fez, que a gente pega essa ideia de ΔY sobre ΔX e a gente faz o h tender a zero, é chamado de derivada, que é a taxa de variação. E ela que faz a gente passar de uma variação, como é que fala? Média, né? Que até agora é média. Quando a gente faz esse h tender a zero,
e a gente mostra qual valor ela está se aproximando, a gente chega no que chama um diferencial, dy dx, porque agora a gente sabe que a velocidade com que a função x ao quadrado está crescendo, em cada instante é 2x. E aí dá para fazer um monte de coisa, aproximar a função, isso tem a ver com velocidade, né, essas coisas. E aí, só para a gente depois, a gente ter um resultado interessante, acho que a gente chama de regra do tombo, que a gente pega, por exemplo, x ao quadrado, qual que é a taxa de variação? A gente joga o 2 para cá, tomba ele e diminui um do expoente. Então, por exemplo, aqui xn, a derivada, a gente pode representar com um tracinho, uma linha, né? Então o xn está aqui, ele cai, fica n vezes x, n menos 1. A gente tomba o que está no expoente e tira o 1 do expoente, beleza? Então aqui um exemplo, x ao cubo sobre 3, a gente tomba o 3, tira 1, corta esse 3 e 3, fica x ao quadrado. Então a derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado, por exemplo. Né? Quer dizer, a taxa de variação de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado. E a gente vai usar isso depois só para ter um exemplo mais concreto. E a segunda ideia é a do teorema fundamental do cálculo, que tem a ver com calcular a área embaixo da curva. Então, a maneira que a gente vai fazer isso é a seguinte: será que a gente pode calcular a taxa de crescimento da área sobre a curva? Então a gente pega uma função, a de x, que o valor é a área debaixo da curva, indo do ponto 0 até o ponto x. Por exemplo, vamos pegar o x ao cubo sobre 3. A gente começa aqui no 0, e, por exemplo, o valor da função a em 2 vai ser essa área aqui, vindo do 0 até o 2. Então, quer dizer, é meio abstrato, mas imagina que a gente calcula essa área, eu não sei quanto é, então, beleza. Então, o a de 2 é essa área aqui. O a de 3 é toda a área até encostar lá na função, aqui em cima. Beleza? Então, a gente quer ver a taxa com que ela está crescendo instantaneamente. Então, pegamos aqui um h, que seria essa quantidade aqui, né? Mas a gente faz o a de x mais h, quer dizer, a área vindo até esse x mais h, menos a área até o x, que é, por exemplo, 2. E aí, como a gente subtrai essa área aqui, esse aqui é o menos a de 2, que é essa parte que a gente subtraiu. Então, fica só essa área aqui, entre os dois pontos, dividido pelo h, com h tendendo a 0. Então, quer dizer, essa é o quanto que a área está crescendo. Isso aqui já foi. O que está crescendo é só o que vem depois do x, que no nosso caso aqui é 2. E o que acontece aqui? Geralmente a gente, para calcular a taxa instantânea, eles aproximam por um retângulo. Eu acho que isso aqui parece muito mais com um trapézio, né? Quer dizer, imagina que agora a gente está pegando esse valor aqui e trazendo para perto do 2, para ficar um valor de x, um valor de h bem pequeno. Para mim isso vai parecer muito um trapézio, bem grandão e bem fininho. Então vamos fazer aqui. O valor da derivada é o limite quando h tende a 0, né? Quer dizer, pegar um valor bem instantâneo, bem curtinho, da área do trapézio, dividido pela altura desse trapézio. Esse é o h, mas o h vai ser a altura do trapézio, né? Quer dizer, imagina um trapézio aqui, base menor, base maior. Nossa, minha agilidade está bem ruim, mas a base maior, base menor, a altura é o h, é o próprio h. Então a gente bota aqui base menor é o f de x, base maior é f de x mais h. Poderia ser o contrário também, né? Se a função fosse decrescente, mas tudo bem. Vezes a altura, que é o h, dividido por 2, e esse h que já veio da fórmula anterior. Então a gente corta h com h e sobra essa expressão aqui. Esse limite quando h tende a 0 de f de x mais f de x mais h dividido por 2. E aí a gente pode fazer aquele mesmo valor, quer dizer, aquele mesmo resultado. Fazer assim, bom, qual que é o limite de f de x mais h quando h tende a 0? Bom, tem como eu parar antes do f de x? Não, porque eu diminuo mais um pouquinho o h e eu fico mais próximo de f de x. Eu diminuo mais um pouquinho o h e eu fico ainda mais próximo. Então, a gente também vai cortar esse h aqui fora. E aí o resultado vai ser o limite quando h tende a 0. Na verdade, desculpa, isso aqui já teria acabado, né? Porque a gente já fez o limite com h tendendo a 0, mas tudo bem. De 2f de x
Porque lembra que esse h saiu, virou zero, ficou f de x mais f de x dividido por 2. 2f de x dividido por 2 deu f de x. Então, galera, continuando, é que eu achei que eu tinha feito um negócio errado aqui, mas... Então a gente descobriu que a taxa de variação da área, isso aqui vale para qualquer função, o quanto que ela está crescendo, o quanto que a área debaixo de uma curva está crescendo, é o valor da função naquele ponto. Deixa eu só voltar aqui. Por exemplo, imagina que aqui está ruim, mas vamos fazer aqui. Quanto que se eu aumentar um pouquinho essa vier com x um pouquinho para cá, quanto que vai aumentar a área? Né? Vai ser mais ou menos um retângulo, né? Ou trapézio, como a gente fez, mas imagina um retângulo aqui, bem pequenininho, né? Que é o que? É o valor da função no ponto, mais ou menos, vezes o h que a gente aumentou. Então, quer dizer, se a gente fizer, quanto que é esse aumento dividido por h? Tem a função, o valor da função no ponto, vezes h dividido por h dá o valor da função. Quer dizer, o quanto que aumenta? Aumenta mais ou menos, a taxa de variação é mais ou menos o valor em que a função está. Por isso que tem esse resultado. Aí, eu acho que eu disse que a função que a gente estava fazendo era x ao cubo sobre 3. Vamos só fazer a função x ao quadrado, por exemplo. Só porque eu já montei o exemplo aqui. Então, a taxa de variação da área com relação a x, né? A taxa de crescimento da área para dar a função x ao quadrado é x ao quadrado, porque é a própria função. Então, por exemplo, quanto que cresce a área debaixo da função x? A taxa de crescimento é x. E se for a função x ao quadrado, a taxa de crescimento é x ao quadrado, que a taxa de crescimento da área é a própria função. Então, beleza. Mas a gente tinha visto lá na regra do tombo que a taxa de variação da função x ao cubo sobre 3 também é x ao quadrado. Né? Lembra da regra do tombo? Cai aqui, fica 3x, aqui vira um 2, o 3 cai, 3x ao quadrado dividido por 3, x ao quadrado. Então, tanto a área debaixo da função x ao quadrado quanto a função x ao cubo sobre 3 crescem na mesma velocidade, que é x ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui x igual a 1, x igual a 2. Quanto que vale a função x ao cubo sobre 3 em 1? Vale 1 ao cubo sobre 3, que é 1/3. E em 2, ela vale 2 ao cubo sobre 3, que é 8/3. E quanto que vale a área? Vamos supor que a gente quer saber a área entre 1 e 2 da função x ao quadrado. Então, no 1 ela ainda é 0, que a gente está começando a contar agora. Então, no 1 ela é 0. E quanto que soma no 2? Toda a área do 1 até o 2, a gente não sabe. Mas a gente viu que a taxa de crescimento de x ao cubo sobre 3 e a taxa de crescimento da área de x ao quadrado é a mesma. É o próprio x ao quadrado. Então, quanto que cresceu essa função aqui? Ela cresceu em 7/3. Foi de 1/3 para 8/3. Então, quanto que tem que... Se aqui está em 0 e cresceu a mesma taxa, aqui também tem que crescer 7/3. Então, a área aqui é 7/3. Entende? Seria mais ou menos isso. Isso que eu acho interessante porque todo mundo explica que a área e a taxa de inclinação são contrárias, né? Quer dizer, se eu pego a função que me dá a área de x ao quadrado, é a função cuja taxa de variação é x ao quadrado. Eu quero calcular, por exemplo, a área sobre x ao cubo. Então eu pego a função cuja taxa de variação é x ao cubo. Todo mundo explica isso, mas eu não acho que o pessoal explica, por exemplo, exatamente como que você faz isso, né? Você faz a taxa de variação da área aqui, e com isso você chega nesse valor, que é a taxa que ela cresce na mesma velocidade no valor da função nesse ponto, por causa daquele negócio do retângulo que a gente viu aqui, beleza? Então, basicamente era isso. Não tem muita coisa nova, assim, de acordo com outros vídeos de cálculo. Acho que até não deve ter ficado tão bem explicado assim. Mas é isso, basicamente o limite, essa ideia de você poder falar que o h ali é 0, né? Mesmo antes você dizendo que não era.
né, você conseguir explicar essa aproximação e fazer esse teorema fundamental do cálculo. Embora a gente não fez com soma de Riemann, né, mas que o jeito certo de definir é com soma de Riemann, de você definir integral. Mas a soma de Riemann veio muito depois do Newton e do próprio Leibniz, então não faz também muito sentido, né? A matemática tem essas coisas, a gente aprende antes um negócio que veio depois, então... Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado e valeu, se inscreva no canal.